E aí, tudo bom? Vamos lá para o nosso segundo diálogo. Nesse ponto, nós vamos abordar a história oral, a memória e as identidades, né? Então, a história oral ela é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modo de vida, outros aspectos da história contemporânea. Então, começou a ser utilizado nos anos 50, após a invenção do gravador, lá nos Estados Unidos, na Europa e também no México, e também, desde então, difundiu-se bastante, né? Ganhou também cada vez mais adeptos, ampliando-se o intercâmbio entre os que a praticam, né? Como nós, historiadores, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos da literatura, psicólogos, entre outros. Então, no Brasil, a metodologia ela foi introduzida na década de 70, quando foi criado o programa de História Oral do CPDOC. A partir dos anos 90, né, o movimento em torno da História Oral ela cresceu muito. Em 94 foi criada a Associação Brasileira de História Oral, que congrega membros de todas as regiões do país. Reúne-se periodicamente em encontros regionais, nacionais, e edita uma revista ou boletins, artigos. Né? 2 anos depois, em 96, foi criada a Associação Internacional de História, que realiza congressos bianuais e também fazem as mesmas coisas, né? Editam artigos e tudo mais. Então, no mundo inteiro, é intensa a publicação de livros, revistas especializadas e artigos sobre história oral. Então, há inúmeros programas e pesquisas que utilizam os relatos pessoais sobre o passado para o estudo dos mais variados temas. Então, as entrevistas de história oral, elas são tomadas como fontes para a compreensão do passado ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Então, elas caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura de que se quer investigar. Né? Então, além disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou de uma sociedade em geral. Então, isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros. Né? Então, o trabalho com a metodologia de história oral, ela compreende todo um conjunto de atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Então, ela exige, antes a pesquisa, o levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas. Quando a pesquisa é feita por uma instituição que visa constituir um acervo de depoimentos aberto ao público, é necessário cuidar da duplicação dessas gravações, da conservação e do tratamento do material gravado. Então, a história oral ela é um procedimento metodológico que busca pela construção de fontes e documentos, registrar através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões, interpretações sobre a história em si, e suas múltiplas dimensões, factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais. Então ela não é, portanto, um compartimento da história vivida, mas sim o registro de um depoimento sobre essa história que foi vivida. Então, de acordo com José Carlos Sebmeyer, no livro Manual de História Oral, ele diz que é um procedimento premeditado de produção de conhecimento que envolve o entrevistado e a aparelhagem da gravação. Então, finalmente, ele recorre à memória como a fonte principal que subsidia e alimenta as narrativas que construirão o documento final, a fonte histórica produzida, de fato. Então, portanto, a história oral ela é um procedimento, um meio, um caminho para a produção do conhecimento histórico. Traz em si um duplo ensinamento, né, sobre a época enfocada pelo depoimento, né, o tempo passado, e sobre a época na qual o depoimento foi produzido, e o tempo presente. Então ela trata-se, portanto, de uma produção especializada de documentos e fontes realizada com interferência do historiador, na qual se cruzam intersubjetividade. O passado espelhado no presente reproduz através de narrativas a dinâmica da vida pessoal em conexão com processos coletivos. Então a reconstituição dessa dinâmica pelo processo de recordação, que inclui ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, elas contribuem para a reconstituição do que passou segundo o olhar de cada depoente. Então a memória, principal fonte dos depoimentos orais, ela é um cabidal infinito, onde múltiplas variáveis temporais, topográficas, individuais, coletivas, dialogam entre si, muitas vezes revelando lembranças, algumas vezes de forma explícita, outras vezes de forma velada, chegando em alguns casos a ocultá-las pela camada protetora que o próprio ser humano cria ao supor inconscientemente que assim está se protegendo das dores, dos traumas e das emoções que marcaram sua vida.
Então, no processar da memória estão presentes as dimensões do tempo individual. Ou seja, a vida privada, que é o roteiro biográfico, e do tempo coletivo, isto é, o social, nacional, internacional. Então é comum, por exemplo, pessoas se referirem ao passado utilizando-se de expressões como, que eu tenho certeza que vocês já usaram ou já escutaram, e a gente escuta muito isso aí também nas ruas e até com nossos avós, né? No tempo de Vargas, a época dos corsos dos antigos carnavais, quando o transporte de bondes foi extinto, quando os estudantes faziam passeatas, no tempo dos militares, quando chegaram os ciganos, quando os ferroviários fizeram aquela greve e deitaram-se nos trilhos, nos tempos da Bossa Nova, quando eclodiu a Grande Guerra, no tempo do rádio, quando a cidade era mais calma, enfim, são inúmeras. Também é usual que depoentes estimulados pelas entrevistas, recorram a velhas relíquias ou antigos guardados, encobertos pela pátina do tempo, né, como fotos, objetos, jornais, discos, cartas, diários, poemas, entre outros recursos, que possam contribuir para tornar o ato de lembrar mais vivo. Então, os entrevistadores também podem incentivar com estímulos externos para que a memória flua com maior facilidade, ou mesmo seja ativada, já que é um processo vivo, atual, renovável e dinâmico, né, e constitui-se no diálogo do presente com o passado. Um diálogo vivo e enriquecido por estímulos que podem se fazer presentes no próprio decorrer do processo de gravação do depoimento oral. Então, história, tempo e memória são processos interligados, tá? Então, entre os muitos desafios da história oral, destacam-se, portanto, o da relação entre as múltiplas temporalidades, visto que em uma entrevista ou depoimento fala o jovem do passado pela voz do adulto ou do ancião do tempo presente. Adulto que traz em si memórias de sua experiência e também lembranças a ela repassadas, mas filtradas por ele mesmo ao disseminá-las. Então fala-se em um tempo sobre um tempo. Espero que entendam. Enfim, registram-se sentimentos, testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas emoções do ontem, renovadas ou ressignificadas pelas emoções do hoje. Então, portanto, a história oral ela é um procedimento integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos com pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva. Então, o objetivo é a reconstrução de fontes ou documentos que subsidiam pesquisas e ou formam acervos de centros de documentação e de pesquisa. Então, não é a história em si mesma, mas um dos possíveis registros sobre o que passou e sobre o que ficou como herança ou como memória. Então, eu cito também que para Paul Thompson, no livro A Voz do Passado, a singularidade é a profunda lição da história oral que de cada história de vida. Ele também considera que a história oral, ao dedicar-se a recolher depoimentos pessoais que se referem a processos históricos e sociais, apresentam inúmeras potencialidades metodológicas e cognitivas, entre as quais destaco as seguintes para vocês. Prestem atenção, porque talvez seja nesses pontos, nesses objetos, que vocês podem encaixar o objeto de pesquisa de vocês. Então tá? Escuta. Primeiro ponto. Revelar novos campos de temas para as pesquisas e pesquisadores, apresentar novas hipóteses e versões sobre processos já analisados e conhecidos, recuperar memórias locais, comunitárias, regionais, étnicas, de gêneros nacionais, entre outras, sobre diferentes óticas e versões, recuperar informações sobre acontecimentos e processos que não se encontram registrados em outros tipos de documento, ou mesmo que estando registrados, não estão disponíveis para a comunidade de pesquisadores ou por diferentes razões, enfim. Contemplar o registro de visões de personagens ou testemunhas da história, que nem sempre foram considerados pela denominada história oficial, reconhecer um depoimento de anônimos vencidos, membros de movimentos étnicos, integrantes de comunidades alternativas, quilombolas indígenas, entre outros. Possibilitar o registro de versões alternativas às da história predominante, por meio de entrevistas com membros da própria elite e com pessoas vinculadas às instituições de poder. Então, outro ponto, apresentar-se como alternativa ao caráter estático no documento escrito, que permanece o mesmo através do tempo. Em contrapartida também, sabe, se as potencialidades da história oral são inúmeras, seus limites também devem ser considerados, até com um cuidado sempre necessário a adoção de procedimentos de pesquisa. Então, os desafios da história oral relacionam-se em grande parte a esses limites, que são principalmente os seguintes, tá? Primeiro, aplicabilidade do método somente às épocas contemporâneas, à história do tempo presente, lembre disso, tá? Predomínio da subjetividade
o que, no entanto, não deve ser considerado somente um problema, mas sim um desafio, tanto no que se refere à etapa de recolhimento do depoimento, como no que se relaciona à fase de interpretação. Possível influência, mesmo que involuntária, do transcritor da entrevista no conteúdo do documento escrito, oriundo do documento oral. Tá? Preste atenção também. Outro ponto. Dificuldade de se registrar expressões de rosto e emoções no documento escrito, decorrente da entrevista, que não foi gravada nem em vídeo ou outro tipo de mídia. Enfim, e aí? Foi? Deu para ir? Deu para pegar? Eu sei que são muitos pontos, mas espero que tenham esclarecido para vocês alguma coisa, que tenham, ou pelo menos um pouquinho, né? Então, usualmente, os manuais, os livros, os artigos que se referem a esses procedimentos relativos à história oral identificam dois tipos de entrevistas como as mais utilizadas em pesquisas, ou projetos de pesquisa que se produzem em fontes orais. Depoimentos de história de vida, e o segundo que são as entrevistas temáticas, tá? Então vamos começar com histórias de vida, que é a reconstrução da trajetória de sujeitos históricos, bem simples e fácil de entender, tá? Ela constitui-se por depoimentos aprofundados e normalmente mais prolongados, orientados por roteiros abertos, semi-estruturados ou estruturados, que objetivam reconstituir, através do diálogo do entrevistador com o entrevistado, a trajetória de vida de determinado sujeito, anônimo ou público, desde a sua mais tenra infância até os dias presentes. Então, o processo pode se estender por longo período ou então se concentrar em apenas semanas. A definição do tempo da duração do depoimento depende de vários fatores, entre os quais destaco para vocês os seguintes, que pode ocorrer. Características do narrador, ele pode ser mais ou menos prolixo, isso pode acontecer. A disponibilidade do tempo do entrevistado e do entrevistador. Outro ponto, condições de saúde e de idade do entrevistado. As condições emocionais do depoente, isso aqui é um ponto muito importante. Estágio de vida ou situação institucional do depoente. As pessoas que estão no exercício de cargos de direção, por exemplo, elas tendem a dispor de menor tempo para prestar depoimentos e também tendem a contar com mais reserva as suas experiências, né? Já os depoentes que estão aposentados tendem a se sentir mais à vontade para relatar sua vida e reviver suas emoções. Então, as histórias de vida, elas podem estar vinculadas a um projeto de pesquisa que propõe recolher vários depoimentos ou podem ser exclusivamente biográficas, concentrando-se assim, né, em um único depoente. Podemos então, de acordo com a bibliografia especializada, identificar histórias de vida como 3 tipos. Depoimento biográfico único, que faz referência a um único personagem histórico. Pesquisa biográfica múltipla, trata-se de um conjunto de depoimentos de história de vida. E por último, a pesquisa biográfica complementar, que refere-se a depoimentos acoplados a um projeto de pesquisa. Então, as histórias de vida são fontes primorosas na reconstituição de ambientes de mentalidades de época, modos de vida e de costumes de diferentes naturezas. Enfim, podemos captar com detalhamento o que pode ser denominado como um substrato de um tempo. Acho que deu para pegar bem. Então, viu como é prático e fácil e é simples? Então, lá, sem pausar, vamos lá. Vamos agora para o segundo tipo de entrevista, que são as temáticas. E é de suma importância para quem deseja trabalhar com comunidades quilombolas ou indígenas ou afins. Enfim, prestem atenção. As narrativas temáticas são as que se referem a experiências ou processos específicos vividos ou testemunhadas pelos entrevistados. Então, as entrevistas temáticas, elas podem, por exemplo, constituir-se em desdobramentos dos depoimentos de história de vida ou compor um elenco específico vinculado a um projeto de pesquisa, a uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutoramento. Vai do que tu precisares. Então, por exemplo, movimentos culturais do cotidiano, de vida em determinada cidade, ou produção literária de uma época, memórias sobre repressão política, movimentos estudantis, vida cotidiana em uma fábrica, práticas de ensino, relações de produção, crenças e práticas religiosas, militância partidária, festas e diferentes formas de fazer celebrações, e movimentos sociais, urbanos ou movimentos de camponeses, relações de gênero, história de mulheres de determinadas comunidades, enfim, as relações institucionais, histórias de imigrantes, práticas esportivas, atividades profissionais e entre outros. Então, muitos. Prático, para falar a verdade, não é? Tranquilinho então até aí. Respira fundo, né? E vamos continuar, que tem muita coisa. A realização da entrevista de história oral, ela pressupõe algumas qualidades que todo profissional que se propõe a trabalhar com a metodologia deve cultivar. Em primeiro lugar,
o bom entrevistador, perdão, deve ser hábil tanto no primeiro momento de contato com seus entrevistadores, com seus entrevistados, como no decorrer das entrevistas e depoimentos, buscando respeitar ao máximo as características da personalidade de cada depoente, além de considerar as suas limitações estruturais. Por exemplo, dificuldade em abordar determinados temas, idade, origem social. Além disso, também respeitar as limitações conjunturais, como enfermidades, indisposições, dificuldades de mobilidade, compromissos profissionais e entre outras coisas. Então, de acordo com o Verena Alberti, em Manual de História Oral, no decorrer da entrevista, deve o entrevistador manter-se neutro, evitando demonstrar espanto, discordâncias ou concordâncias. Então, acoplada à neutralidade, deve também cultivar a flexibilidade, procurando manter-se disponível para rever roteiros, acrescentar questões e evitar assuntos quando a dinâmica das entrevistas assim indicar. E aí? Foi? Dúvidas? Eu sei que é muita informação, mas qualquer coisa, volta ao vídeo, faz anotações e reassiste, tá? A gente só não pode parar porque o tempo é curto. Chegamos na parte das etapas, então preste atenção, tá? O estabelecimento de etapas de preparação, realização, encerramento, transcrição e socialização de um depoimento de história oral ou de vida, as entrevistas temáticas, é de grande importância para que o documento final produzido possa ter utilidade para o pesquisador ou pesquisadores envolvidos no projeto de pesquisa, para a comunidade acadêmica e para diferentes grupos sociais interessados pelas narrativas. Então, nesse sentido, algumas etapas na aplicação do procedimento podem melhor orientar o pesquisador ou a sua equipe, tá? Então, anotem isso aí, muito importante. A definição do objeto de estudo ou do projeto de pesquisa trata-se da primeira etapa e a mais crucial de um projeto de pesquisa, que fará da história oral seu procedimento metodológico predominante ou um de seus recursos importantes. Tá? Então, um objeto bem definido e problematizado, ele pode ser considerado como um início promissor de qualquer pesquisa. Então, cabe ao pesquisador, aos demais membros de sua equipe, proceder uma investigação detalhada sobre o assunto que vocês querem pesquisar. Tanto através da leitura prévia da bibliografia disponível, relacionada ao tema que você vai pesquisar, se possível, pesquisa documental variada, né? Olha lá, fotos, atas, manuscritos, jornais, músicas, filmes, boletins, sites, diários, entre outras possibilidades, pesquisa tudo. Então, nesse sentido, história oral e pesquisa documental muitas vezes caminham juntas e se auxiliam de forma mútua. Então, é comum, por exemplo, selecionar-se um possível depoente através de informações consideradas relevantes que foram obtidas no decorrer da pesquisa documental. É também usual que depoentes sugiram e indiquem pesquisadores possíveis fontes documentais a serem pesquisadas, bem como outras pessoas também que possam ser pesquisadas. E também, outro ponto que eu queria dizer para vocês por sua vez também, os entrevistados também podem buscar seus guardados documentos de utilidade para a pesquisa, né, como as fotografias pessoais, livros antigos, recortes de jornais, poemas, diário, fragmentos de discurso, enfim, são os objetos da memória que David Lowenthal, em seu livro Como Conhecer o Passado, ele tão bem define como relíquias. Isso é muito importante, cara. Então, na verdade, a relação de história oral e pesquisa documental, ela é bidirecional e complementar. Ambas fornecem simultaneamente subsídios e informações à outra, tornando-se o processo de construção de fontes orais extremamente desafiante e rico e prazeroso, para falar a verdade. Então chegamos agora onde eu queria, tá? Na preparação da entrevista ou depoimento. Então vejam bem como a preparação das entrevistas de história oral devem ser orientadas por um projeto de pesquisa previamente elaborado, como eu já falei. Então cabe a você que é pesquisador, ou aos membros de sua equipe, por exemplo, tomar algumas providências para que a preparação dos roteiros das entrevistas a serem realizadas possam contribuir para que os objetivos propostos pela proposta, elas venham a ser alcançadas. Então o primeiro passo para a preparação de um depoimento de história oral, ele consiste, portanto, na escolha dos critérios para a definição dos potenciais entrevistados. Então, convém, com base na definição do perfil do entrevistado e também da amostragem, começar as entrevistas pelas pessoas mais idosas ou por aquelas de maior relevância no processo histórico e social pesquisado, de acordo com os objetivos definidos por vocês, pelos projetos de vocês, de sua pesquisa. Então, muitas vezes, a definição da amostragem acontece após o início da pesquisa documental e também da realização das primeiras entrevistas. Então, sobre essa possibilidade, Verena Alberti, em Ouvir Contar Textos em História Oral, o livro dela, tem a seguinte opinião.
Ela diz que através da pesquisa é possível, por exemplo, situar com bastante clareza a atuação de determinado entrevistado no contexto das preocupações e acerca do tema a preparar-se para obter um depoimento de grande valor para a pesquisa, formulando perguntas enriquecedoras para os diálogos e reconhecendo as respostas significativas. Porém, se atentem a isso, tá? O número de entrevistados, por sua vez, deve ser tal que acumule uma quantidade de material que permita comparações, a fim de se destacarem conteúdos divergentes e também convergentes. Pode também contribuir para a construção de evidências. Então, pesquisa, aliás, entrevista o máximo que puder. Não tem pena. Como passo subsequente à escolha dos potenciais entrevistados, é aconselhável o estabelecimento de contatos preliminares com cada um deles. Os contatos podem ser realizados por etapas sequenciais, entrevistados por entrevistadores, conversas coloquiais, enfim. O primeiro contato tem que ser feito, então, para que essa entrevista possa ser feita. Então, nesses contatos, sugere-se apresentar ou explicar o projeto de pesquisa, demonstrar qual instituição ou instituições está vinculado, destacar a relevância do depoimento de cada um dos seus sujeitos históricos selecionados, explicitar com absoluta clareza os objetivos da tua pesquisa, as possíveis formas de divulgação, os seus resultados e dos depoimentos recolhidos, tá? Se vai ser livro, artigo, coletânea, tese, dissertações, apresentações em congressos acadêmicos, produção de documentários, filme, sei lá, da tua curiosidade, ou que tu pesquisa, mas vai fundo. Cansativo, né? Eu sei. Eu imagino que deve ser mesmo. Muita informação. Dica para vocês prepararem um roteiro, tá? Minhas. Os roteiros das entrevistas devem conter a síntese das questões levantadas durante a pesquisa em fontes bibliográficas, em fontes primárias e nas informações recolhidas no primeiro contato que você teve lá com a tua fonte. Então, constitui um instrumento fundamental das atividades subsequentes. Então, além de sistematizar informações, articulando-as com os problemas e questões que motivaram a tua pesquisa. Então, de acordo com as orientações do Centro de Pesquisas e Documentação em História Contemporâneas do Brasil, que é o CPDOC, uma pesquisa em história oral sobre determinados temas deverá conter, segundo a autora, Verena Alberti, em História Oral, a experiência do CPDOC. Ela diz que um projeto original uma quantidade de roteiros individuais correspondente ao número de entrevistados e uma quantidade de roteiros parciais correspondente ao número de sessões com todos os entrevistadores é de suma importância. Então os roteiros, por sua vez, devem ser preparados somente após o aceito do entrevistado, presta atenção nisso, ser flexíveis e adequados à linguagem e ao vocabulário do entrevistado, considerar dados biográficos em maior grau para que as trajetórias de vida em menor para as entrevistas temáticas, né? Cruzar informações do roteiro individual referentes à biografia do entrevistado com as do roteiro geral referente à história da comunidade, país, grupo, étnico, social que está sendo pesquisado. Constituir-se também como um mapa da memória e não como uma camisa de força que possa impedir flexibilidade na condução das entrevistas e na construção da narrativa. Consigo captar um pouquinho? Se qualquer coisa, volta o vídeo. Então já está quase pronto para realizar suas entrevistas. Eu tenho quase certeza disso. Então, aplicar, e também aplicar no teu objeto de estudo, né? A realização das entrevistas ela é considerada a etapa crucial de qualquer pesquisa que trabalhe com a metodologia da história oral. Então, para Alberti, é na realização de entrevistas que se situa efetivamente o fazer da história oral e é para lá que convergem os investimentos iniciais de implantação do projeto de pesquisa. É de lei que partem dos esforços, né, o tratamento do acervo. Então, algumas observações quanto à realização das entrevistas são necessárias, a saber, olha lá, considerar que o ato de entrevistar é constituído por uma relação humana que pressupõe alteridade e respeito. Né? Então, buscar um diálogo sincero e consistente com o entrevistado, deixar fluir a entrevista, evitando questionários rígidos que possam interromper a narrativa, respeitar os momentos de silêncio e esquecimento, pois são tão significativos quanto a narrativa que flui sem interrupções, considerar as possibilidades e os limites do entrevistado como determinantes para o ritmo da entrevista, evitar perguntas longas e indiretas, também evitar perguntas nas quais o entrevistado se manifeste antecipadamente o que você quer falar para ele sobre o assunto em pauta. Esse é um cuidado fundamental para a contribuição, para a espontaneidade e melhor fidedignidade do depoimento, tá? Respeitar também o temperamento e a personalidade do entrevistado, que muito influenciam as características de sua narrativa. Formular perguntas que
provoquem respostas, considerar que as lembranças são construções do presente sobre o passado. Então, em função dessa correlação de temporalidades, evitar perguntas presas e detalhadas com datas muito bem definidas. Foge disso. É preferível, quando necessário, referir-se a anos ou meses. A melhor forma de contribuição para ativar a memória do depoente é a utilização de recursos tais como as correlações, apresentações de documento, fotos, entre outros, tá? Evita também interromper uma narrativa, isso é péssimo, para que o entrevistado não perca o fio da sua recordação. E realize entrevistas também em local ao qual o entrevistado se sinta mais à vontade, confiante, buscando evitar, contudo, espaço de muita circulação de pessoas, foge disso, ou pouco silenciosos. Evitar também a presença de terceiros, não está na tua pesquisa, não é para estar naquele momento, vai acabar com a tua dinâmica da entrevista. Então, acaba até influenciando também a narrativa, soltando opiniões que não deve. Tratar o entrevistado com respeito e cuidado absoluto, pois para muitas pessoas, recordar alguns episódios de seu passado, ou mesmo relembrar trajetórias de sua vida, pode ser uma experiência dolorosa e fortemente emotiva. Te prepara para isso. Nunca preste dar um informante, procurando manter um clima de relaxamento e de estímulos sutil ao de lembrar. Então, deve-se, portanto, buscar criar uma relação de confiança que possa contribuir para o sucesso da tua entrevista, tá? Então é preciso saber silenciar, ouvir, estimular lembranças, repetir junto com ele algumas coisas, se caso for possível, alguma pergunta que ele não entenda, ser um pouco mais delicado, sabe? Ter maneiras. Só parece ser cansativo, para falar a verdade, mas não é. É muito prazeroso e mágico trabalhar com história oral. Cara a cara com a tua fonte de pesquisa, sabe? Tu vai sentir a história de perto, na pele. Isso é mágico. E chegamos por fim na última parte desse tópico, tá? Finalmente, né? O processamento das entrevistas e também a sua análise usualmente envolve 3 etapas. Se liga nisso. Primeira, a transcrição das entrevistas. Segundo, a conferência de fidelidade. E por último, a análise das entrevistas. Vamos por etapas, tá? Primeiro ponto, quero que análise bem devagarzinho. Então, vamos lá. A transcrição das entrevistas. Ela será a primeira versão escrita do depoimento, buscando reproduzir com fidelidade tudo o que foi dito, sem cortes, sem acréscimos, tá? As passagens pouco claras devem ser colocadas entre colchetes. Dúvidas, silêncios e hesitações identificadas por reticências. Risos devem ser identificados com a palavra riso, entre parênteses. O negrito deve ser utilizado para palavras e trechos de forte entonação. Então deve-se também atentar para a pontuação, procurando-se sempre assim não alterar o sentido das palavras e das frases, tá ok? Segundo ponto, a conferência de fidelidade. Então a escuta do depoimento deve ser realizada simultaneamente à leitura da transcrição para corrigir os erros, conferir a pontuação, verificar a existência de omissões ou acréscimos indevidos, tá? Verificar as falhas também importantes que prejudicam o conteúdo da narrativa. Então, conferir nomes e outras informações relevantes para o depoimento colhido. E, por último, né, terceiro ponto, a análise das entrevistas. Então, como as entrevistas são integrantes de uma pesquisa individual ou coletiva com objetivos, problemas ou hipóteses previamente estabelecidas, a sua análise deve estar bem vinculada às questões propostas pelo projeto que as motivou e orientou. Então, segundo Maria Isaura Queiroz, em sua obra Variações sobre a técnica do gravador na informação viva, esse é o livro, cabe, portanto, ao pesquisador ordenar os depoimentos, nem sempre narrados de forma linear, tá? Cuidado, de modo a contribuir para esclarecer questões, alcançar metas e conferir hipóteses. E aí, cansados? Descansa um pouco e vai para o nosso terceiro diálogo no próximo vídeo, tá? Muito obrigado até aqui, abraço para quem for de abraço e cheiro para quem for cheiro. Obrigado pela atenção.